Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Muitas notícias resumidas, atualizadas para você que sempre acompanha o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, tem muitas notícias e eu quero passar logo de imediato essas primeiras informações. Lembrando que na segunda-feira, ontem, foi o dia de São Floriano, padroeiro dos bombeiros, padroeiro internacional dos bombeiros. E hoje é o dia de Santo Ângelo, nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2020, dia de Santo Ângelo, Santa Irene e São Silvano, tá bom? Só para vocês se orientarem aí, saber quais os santos que nos protegem. Santo Ângelo, rogai por nós. Santa Irene, rogai por nós. E São Silvano, rogai por nós. Bem, vamos lá. Olha, na quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial em todo o estado de São Paulo, hein? É uma determinação do governador daquele estado, João Dória. Vale dizer que o estado de São Paulo é o mais infectado pela Covid-19, pelo novo coronavírus. Então, medidas muito drásticas têm sido tomadas nesse estado, que é também o maior estado economicamente falando do país. Já a Itália, depois de 2 meses de isolamento social, começou na segunda-feira, ontem, dia 4 de maio de 2020, a relaxar as medidas mais severas. Amigos e amigas do Web Jornal do Paulo Maciel, a Itália teve 28 mil mortes até o momento com a Covid-19. E começou já uma flexibilização. Na Holanda, uma notícia boa vem da Holanda. Aliás, eu estive na Holanda, estive em Rotterdam, na Holanda. É um dos países do primeiro mundo. Na Holanda, um estudo está em fase adiantada para deter o vírus da Covid-19. Os resultados são promissores, mas dependem de novos procedimentos. Aqui na região, eu estou falando de Colatina, minha cidade, a cidade onde é a minha base, cidade de 122.499 mil habitantes, segundo o censo do IBGE do ano passado, 2019. Aqui na minha região tem um município vizinho que se chama Aracruz. Lá, um índio de 67 anos é o terceiro caso de uma tribo a ser infectado. O terceiro caso de uma pessoa infectada numa tribo com o novo coronavírus. É uma aldeia que tem lá em Aracruz, é um município próximo aqui de Colatina. Bem, gente, nós vivemos numa época em que é preciso sanitizar. Então, a tribo hoje já está totalmente comunicada com a civilização. O índio já não é mais aquele índio antigo que vivia nu. Hoje ele tem carro, ele tem telefone, ele vive na cidade, vive na tribo. Então já não é mais a mesma coisa. Ele é praticamente civilizado. Então pode ocorrer mesmo essa transmissão. Nós temos hoje que sanitizar tudo, o ambiente, os objetos. É preciso sanitizar, desinfectar. É preciso higienizar tudo. Só não pode causar histeria, gente. Porque eu vou te contar, né? Muita gente aí fica com depressão. Então não pode. Inclusive eu quero falar uma notícia sobre isso aqui agora. O ator que morreu, chamado Flávio Miliácio. Ele morreu na segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Ontem o ator Flávio Miliácio, conhecidíssimo, de 85 anos de idade. Ele foi encontrado morto em sua residência pelo caseiro, num sítio de Rio Bonito, estado do Rio, para onde ele foi após o isolamento social determinado pela pandemia da Covid-19. Ninguém podia mais ter perto de si um idoso, não podia trabalhar, não podia
executar suas funções normais, ele foi para o sítio. E lá, infelizmente, né, o veterano artista, ele deu fim à sua vida. Segundo o repórter Alessandro Lobianco, o caso foi suicídio. O ator teria se enforcado com uma corda, deixando escrito, entre outras coisas, entre outras frases, não deu mais. 85 anos jogados fora. Cuidem das crianças. Poxa vida, muito forte, né? Muito forte. Ele estava desiludido com a vida. Infelizmente, ele pôs fim à própria vida, segundo o repórter Alessandro Lobianco, que teve acesso às informações completas sobre o caso. O seriado Shazam e Xerife, para os mais velhos aí, quem tem 50, 60 anos lembra, o seriado Shazam e Xerife, ao lado do também ator Paulo José, foi um grande sucesso na carreira dele, do Flávio Miliácio. O batalhão da Polícia Militar registrou a ocorrência, encontrando a carta de despedida do veterano artista. O filho único foi chamado para as devidas providências. Flávio, na juventude, segundo Lobianco, queria ser padre, mas teria sido decepcionado por um suposto assédio e virou ator. E olha só, ator e ateu. Ele era irmão da também atriz Dirce Miliácio, que foi a Emília, da primeira versão da novela Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossos pêsames à família, ao filho único e aos demais familiares do Flávio Miliácio. Era um grande ator, não é porque morreu não, mas um ator muito... tanto que tinha 85 anos, estava ativo até pouco tempo, trabalhando. Então, um grande ator mesmo. E nos surpreende que tenha morrido de uma forma tão drástica. E outra morte registrada nos últimos dias também é do compositor Aldir Blanc, que foi infectado pelo novo coronavírus. Este não é muito conhecido da grande massa do povo, mas era um autor de músicas elitizado, né? Mas muitos o conhecem porque ele compunha com João Bosco. E mais uma morte ainda, teve mais uma, mãe da atriz Zezé Mota, que estava com 95 anos de idade. Também é um falecimento registrado nos últimos dias. Já o cantor Christian, da dupla com Ralph, de 63 anos, ele caiu de uma escada, foi internado num hospital, mas já obteve alta e está bem. É o segundo artista aí que cai de escada. Primeiro foi o Raul Gil, que caiu de uma escada também, quando foi para o isolamento em seu sítio em Itu, São Paulo. Agora a notícia de que o Christian também caiu de uma escada, foi hospitalizado, mas está bem, já voltou para casa. O Raul Gil ainda continua internado, mas também passa por uma boa situação, está no Hospital Albert Einstein com seu filho Raulzinho. Então está tudo bem, está se recuperando bem o Raul Gil, apresentador do SBT. Agora outra notícia é do cantor Gustavo Lima. Ele teve 50 shows cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu vi essa notícia no programa Venenosa, na Record. Os shows seriam em junho e julho de 2020. Puxa vida, hein? 50 shows em 2 meses, cancelados por causa desse problema aí. Eventos não podem acontecer. É um grande prejuízo aí para quem realiza eventos. Agora, é importante que a gente tenha em mente que uma hora isso vai acabar. Essa clausura que nós estamos vivendo dentro de casa, uma hora isso vai acabar. Não sabemos quando, lógico, é difícil, uma doença nova. Mas uma hora isso vai acabar e nós temos que ter fé, esperança, eu não canso de dizer, e amor, gente. A fé na nossa vida
vai permitir que nós caminhemos até o último instante que Deus nos deixar passar por esse mundo. Nós vamos ter problemas? Sim, mas vamos enfrentá-los com serenidade, com sobriedade, equilíbrio. Isso é que é importante. Tá bom? Vamos seguindo em frente. Não tenha medo, porque essa palavra, essa frase, não tenha medo, essa frase, essa expressão, está na Bíblia 350 vezes. E se Deus, através dos escritores sagrados, colocou 350 vezes essa frase, não tenha medo, na Bíblia Sagrada, é porque há um objetivo para dizer a nós, olha, se você estiver comigo, com Deus, você não precisa ter medo. Vai ter intempéries? Vai. Mas você vai passar por elas e vai vencer um dia na vida eterna. Olha aqui, essa notícia é importante, hein? Porque as igrejas estavam fechadas praticamente, não haviam cultos. Aliás, não estavam fechadas. Às vezes tinha igreja até abertas, mas para orações individuais. Mas agora o pastor Valdemiro Santiago já realizou culto presencial com presença do seu público. Agora, obedecendo a uma determinação do Ministério da Saúde de até 30% do estabelecimento. Então, um estabelecimento lá, a igreja dele, o templo, com 29%, segundo ele falou. Até 30% pode. Então, ele disse que tinha 29% obedecendo às autoridades. Então, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, é uma denominação religiosa do segmento protestante, que muitos chamam evangélico, de segmento evangélico, mas a origem é protestante, né? Porque foi a partir de um protesto do Martinho Lutero, quando ele se desligou da Igreja Católica. Então, é a Igreja Protestante. Então, o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago, já voltou a realizar os seus cultos, obedecendo às regras de prevenção ao novo coronavírus. Muitos frequentadores usavam máscaras e cumpriam a distância social preconizada pelas autoridades. Os seguranças também usavam a proteção facial, além de algumas pessoas presentes ao lado do pastor, chamado de apóstolo Valdemiro Santiago, que, no entanto, ele não usava, né? E nem a sua esposa, a bispa Francileia. Ele ressaltou que obedecia-se um número determinado pelas autoridades para a ocupação do templo, 29% da capacidade do estabelecimento religioso. Segundo ele, tinha 29%. Até 30% poderia ser ocupado o espaço. Agora, ele falou o seguinte, é um pastor polêmico, né? Mas ele é muito coloquial, fala muito que as pessoas gostam de ouvir. A pregação dele é muito perceptível pelas pessoas, entendida. Então ele diz, olha, estou sendo ameaçado porque estou falando que Jesus cura o coronavírus. Esses ameaçadores são os derrotados. Ele disse isso, numa fala assim bem humorada. Ele não é sisudo, não. A fala dele, a pregação, é bem humorada. Em seguida disse, alguém disse que acabou o ministério por causa dessa pandemia, né? E o pastor Valdemiro disse, acabou para ele, o nosso ministério só está começando. E devido a constantes notícias sobre Covid-19 nos meios de comunicação televisiva nos últimos meses, o pastor, o apóstolo Valdemiro, saiu-se com essa pérola aqui. Olha o que ele disse. A televisão devia mudar o nome para Rede Coronavírus. Ele fala as coisas bem humoradamente e por isso que prende a atenção às vezes das pessoas. E entre outras considerações, olha, ele lembrou que em 1918 o mundo tinha 1 bilhão e 900 milhões de habitantes e mais de 50 milhões morreram em decorrência da gripe espanhola. Dizem que foi de 50 a 100 milhões. 50 milhões a 100 milhões. E naquela época não tinha avião para transportar as pessoas, para espalhar a doença. Ele queria dizer isso. Aviões que fossem de um lugar para o outro, para
né, propagar a doença. Não tinha aglomeração. Era um quarto da população de hoje. Hoje são 7 bilhões de habitantes. A humanidade planta coisa ruim e a conta chega, disse ele. Olha, disse mais ainda, hein? Eu anotei alguma coisa, algumas palavras do pastor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Ele fez uma previsão. Quando acabar esse tal de coronavírus, tem televisão que vai fechar as portas, pois está vivendo disso. Ninguém fala que Jesus Cristo já curou mais de 1 milhão de pessoas. E foi mais ferino ainda. A tuberculose matou mais de 1 milhão de pessoas em 2019 no mundo, né? E você ouviu falar? Mas o negócio, a Covid-19, está atingindo o rico e poderoso. Aí não sai na rua que vou prender. Quando o negócio pegou os ricos, o alerta é geral. Meu Deus do céu, ele foi fundo aqui. Então eu peguei algumas frases dele, porque eu acho que foi o primeiro culto assim, que eu vi a igreja cumprindo os 30% de capacidade, mas bastante cheia, assim. Dava para ver que tinha bastante gente. Ele é muito popular entre as camadas, várias camadas da população, principalmente as mais simples, mais humildes. Então, estou fazendo esse apanhado aqui porque foi o primeiro templo que eu vi abrir com as pessoas participando da pregação, num número aí estipulado pelo Ministério da Saúde de 30%. Então, estou registrando e essa matéria está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. E aqui em Colatina, vamos lá, vamos falar também de Colatina. Não custa nada a gente falar da nossa cidade, apesar de que o web jornal do Paulo Maciel vai para o mundo, né? Mas vamos falar da nossa cidade aqui, Colatina, que é a minha base. O padre presidente da celebração do domingo orientou rezar neste mês a dezena do terço para o fim da pandemia, tá bom? Então os católicos ainda estão acompanhando as celebrações eucarísticas, as missas, pelos meios de comunicação social, dando preferência à transmissão feita pela paróquia onde residem. Então, se você é católico e reside na paróquia de Colatina, dê preferência a acompanhar a missa pela web, ou se tiver uma televisão que transmita, mas acompanhe a missa transmitida pelo seu pároco, pelo seu vigário, pela sua paróquia. No último domingo, dia 3 de maio de 2020, o presidente da celebração na Paróquia Sagrado Coração de Jesus foi o padre Fábio Chagas da Silva. Ele é o vigário paroquial. Ele informou que neste mês de maio está funcionando o plantão do dízimo para atender os fiéis dizimistas que vão fazer a devolução do que Deus lhe proporcionou. É assim que a gente tem ideia do dízimo, devolver uma parte daquilo que Deus nos proporcionou. Aos sábados, o plantão funciona das 17 às 19 horas e aos domingos, das 8 às 10 horas. Durante a semana, você pode ir ao edifício João Paulo II. A urna do dízimo encontra-se na portaria do edifício João Paulo II. Eu já fui lá e já depositei o meu dízimo. Graças a Deus, agradeço ao Senhor por tudo que Ele me dá. Nas missas está sendo disponibilizado ainda o espaço do ofertório por QR Code, para quem quer fazer doações. Então, tem missas todos os dias transmitidas pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É Catedral de Colatina. Você entra no Facebook, Catedral de Colatina, no Instagram ou no canal no YouTube, Catedral de Colatina. Então, está sendo disponibilizado o espaço do ofertório por QR Code, para quem quiser fazer doações na hora das ofertas, ok? O padre Fábio disse que neste mês de Maria, os católicos são orientados a dedicar diariamente uma dezena do terço ao fim da pandemia. Então, quando você for rezar o terço, eu rezo todos os dias. Destine uma dezena do terço, essa dezena vamos dedicar ao pedido a Deus para que acabe com essa pandemia. Então vamos intensificar no mês de Maria as orações da igreja doméstica, enfatizou ele. Como as missas estão sendo oficiadas sem povo, os padres recomendam na hora da distribuição
da Santa Eucaristia, fazer a comunhão espiritual. E tem uma oração que deve ser feita. Eu vou até fazer aqui com vocês. Oração na hora, você que está assistindo à missa virtualmente, não pode receber presencialmente a hóstia consagrada, faça essa oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja sempre abrasado em vosso amor. Amém. É uma prece escrita por Santo Afonso Maria de Ligório. Gente, é importante nesse tempo de pandemia termos cada vez mais a nossa fé certificada. Como é que você certifica a sua fé? Rezando, orando? Agora vamos a outra notícia. Presidente Jair Bolsonaro encontra apoiadores na rampa do Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, no domingo, foi ao encontro de apoiadores que participaram de uma carreata na esplanada dos ministérios. Durante a manifestação, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou os apoiadores à distância. O encontro foi transmitido pela rede social do presidente e durou cerca de 1 hora. Segundo Bolsonaro, a manifestação foi realizada de forma espontânea pelos apoiadores em favor da governabilidade e por muitas pessoas que querem voltar ao trabalho. Vamos ver o que afirmou o presidente. Uma frase dele aqui, um texto, um período. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Uma parte do que ele disse. O Brasil, como um todo, reclama a volta ao trabalho. Essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Fome, desemprego, miséria, isso não é bom. Sabemos do efeito do vírus, mas infelizmente muitos serão infectados, muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade que temos que enfrentar. Foi o pronunciamento, um pedaço do que disse o presidente, e foi muito positivo, e ele tem a sua opinião formada, é um presidente destemido, né? Ele quebrou muitos paradigmas, o presidente Jair Bolsonaro. É o presidente que quebrou paradigmas no nosso século aqui, o século XXI. Realmente, ele tem a sua posição e mantém a sua posição. Cada um tem o direito de ter a sua posição, mesmo que seja o presidente da República, né? Bem, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ontem foi segunda-feira, eu tive que ir ao centro da cidade, fiz uma pequena filmagem. Não há tantas pessoas como nos tempos normais, mas eu fiz uma filmagem no centro e está no meu blog, você vai poder ver aí, ok? Bem, eu já falei sobre a morte do Flávio Migliaccio, agora deixa eu ver outra notícia aqui. É sobre o novo diretor-geral da Polícia Federal, já foi nomeado. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o delegado Rolando Alexandre de Souza para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na manhã de segunda-feira. Souza ocupava a Secretaria de Planejamento e Gestão da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A ABIN corresponde à CIA nos Estados Unidos, né? A nomeação do delegado ocorre após o Supremo Tribunal Federal suspender a nomeação e a posse de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da PF. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes do STF citou declarações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao deixar o cargo.
Bem, o próprio presidente disse que tornou, depois da decisão do Moraes, né, o próprio presidente tornou sem efeito a nomeação do delegado e manteve Ramagem como diretor-geral da ABIN, cargo que ocupa desde o início do governo. A assinatura do termo de posse também foi na segunda-feira, em reunião fechada no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Souza ocupava a Secretaria de Planejamento e Gestão da agência da ABIN, né, desde setembro de 2019. Já foi superintendente regional da Polícia Federal em Alagoas. Então, a informação para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, né, sempre com informações atualizadas. E outra informação ainda da Presidência da República é que o presidente Bolsonaro disse que a agressão a jornalista deve ser punida. Ele não apoia a agressão, né? O presidente, então, disse na segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, que os agressores do fotógrafo Dida Sampaio, do jornal Estado de São Paulo, devem ser punidos. Os agressores, né, não podem ficar impunes. A agressão com socos e chutes aconteceu durante o ato de apoio ao presidente. E o presidente acompanhou a manifestação e cumprimentou os presentes, mas ele cobrou também a punição do agressor. Agressão não pode manifestar-se e tudo mais, mas agressão não, né, gente? Não pode agredir. Você pode até dizer palavras de ordem, pode, né, clamar alguma vontade sua, algum pedido de justiça, mas não pode agredir. Bem, agora nós vamos à cotação do café. No Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios ontem, no fim da tarde, o café já está sendo colhido, né? Aqui no Espírito Santo. Para você que não é do Espírito Santo e está vendo o Web Jornal do Paulo Maciel, o café é o principal produto agrícola aqui do estado. E está sendo colhido nessa época de safra, da colheita da safra. No Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos do produto em grão a saca foi comercializada no fechamento ontem dos negócios da seguinte maneira: Arábica 6, R$ 532, Arábica 7, R$ 396, Conilon 7, com até 13% de umidade e até 10% de broca, R$ 330. Então são informações importantes, né? Informações para você aqui do Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos a outras informações. Tem informações gerais, nacionais, internacionais, todo tipo de informação. Essa aqui, olha, é do município vizinho aqui de Colatina, chamado Aracruz. Uma cabine de desinfecção. Aliás, não é Aracruz, não. É São Mateus. Eu pensei que era de Aracruz. Mas é de São Mateus. É um município do norte do Espírito Santo, mas é do litoral norte. Fica mais ou menos a umas 6 horas de Colatina. 4 a 6 horas. Depende do veículo, depende se você vai de ônibus ou de automóvel. Mas 5 horas, 4 a 5 horas de distância de Colatina de ônibus. Bem, vamos lá então. Uma cabine de desinfecção construída e ofertada pelo SESI Senai foi instalada em frente ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. Os empregados da unidade, tanto na entrada quanto na saída do trabalho, serão obrigados a passar pela cabine, segundo o diretor do estabelecimento. Há 10 funcionários suspeitos de ter contraído a Covid-19 nesse hospital, mas não houve ainda a confirmação. Eles estão isolados mesmo assim e alguns já tomam medicamentos. Outra cabine como esta de desinfecção, de sanitização, digamos assim, outra cabine será montada na entrada do pronto-socorro. O custo de cada cabine é de R$ 3.000. Olha aí, o SESI Senai está ofertando, doando. Máscaras para passageiros, vamos saber aqui. Máscara para passageiros. Começou na segunda-feira, ontem, dia 4 de maio de 2020, no terminal de Transcol, no Campo Grande, em Cariacica, município da Grande Vitória, a distribuição de 500 mil kits adquiridos pelo governo estadual, kits de máscaras. São máscaras de tecido laváveis e reutilizáveis,
com um informativo sobre como proceder para usá-las e higienizá-las. Há alguns passageiros que se recusam a usar a máscara ou a utilizam de forma inadequada. Isso aí a pessoa vai ter que se acostumar. A pessoa não é de uma hora para outra. No Oriente, na Ásia, por exemplo, lá as pessoas já têm o costume de usar máscara. Aqui nós estamos nos acostumando. Tem que ter paciência, né? Agora vamos falar da FEComércio, a Federação do Comércio do Espírito Santo. O diretor José Carlos Bergamin, ele disse esperar que, quem sabe, o comércio da região metropolitana da Grande Vitória possa reabrir na quarta-feira, amanhã, dia 6 de maio de 2020. Mas quem sabe o comércio possa reabrir amanhã, 6 de maio de 2020, quarta-feira. Ele disse isso acreditando numa mudança de posicionamento do governador do estado, Renato Casagrande, em sua avaliação do dia a dia, porque, pelo que disse o empresário Bergamin, a cada dia o governador faz a sua avaliação. O diálogo permanece, segundo o líder empresarial. Por enquanto, a determinação é o fechamento até o próximo fim de semana. Segundo revelou, foi uma surpresa a não reabertura nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, pois os lojistas já tinham uma expectativa positiva. Mais uma semana será emblemática, pois grande parte, aliás, precisa do atendimento presente. Mais uma semana será emblemática, pois grande parte do comércio, grande parte do comércio precisa do atendimento presente. É o que movimenta o comércio. Ele informou que são 45 dias de fechamento. A sua percepção é de que no interior há uma ação colaborativa que está dando certo com a distribuição de máscaras e maior envolvimento dos prefeitos. Para ele, o varejo não suporta mais e os negócios estão deteriorados. Todos estão insatisfeitos, segundo seu entendimento. Os empresários que não vendem estão insatisfeitos, é verdade. A população que não pode comprar e às vezes se rebela, é verdade mesmo, a população também está insatisfeita. Eu mesmo recebo muitos contatos e muita gente querendo saber informações e falo, gente, é uma coisa nova, nós temos que aguardar. E o governo também que não está satisfeito, não aprecia, não está satisfeito com os resultados, de mais números de infectados, mais números de mortes, então todo mundo insatisfeito. Então é preciso uma solução. A sugestão de rodízio já foi apresentada pela classe empresarial para a abertura de todo o comércio, mas em dias alternados. Parece que até agora não foi acatado esse pedido. Olha, no planeta há 247 mil mortes por contágio com o novo coronavírus, até a segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. 247 mil mortes no planeta, no mundo. Vamos falar então alguns números da pandemia. No Espírito Santo, na manhã de segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, os números da Covid eram estes: 115 mortes e 3.208 casos confirmados desde o início dessa doença. O estado está em ascendência de casos, ou seja, subindo, a curva não se achatou. E com isso, o número de mortes deve aumentar. A informação é do subsecretário estadual Luiz Carlos Reblin. Ele prevê muitas internações, muitos casos graves e muitos óbitos no mês de maio. Palavras dele, muitas internações, muitos casos graves e muitos óbitos. Então não se surpreendam, população capixaba, médicos, doentes, não se surpreendam, o próprio subsecretário falou. Muitas internações nesse mês, muitos casos graves, muitos óbitos. Palavras literais. Na região norte não houve morte no sábado, dia 2 de maio de 2020. Nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda, graças a Deus. Linhares, que permanece como comércio, Linhares, aqui no município vizinho aqui de Colatina, permanece com o comércio lojista reaberto até dia 9 de maio e registrava até amanhã de segunda-feira 46 casos da doença desde o seu início em março. Em São Mateus eram 25 e Aracruz 27. Um dos infectados aracruzenses é um bebê de 8 meses. Então, em Aracruz tem um bebê de 8 meses infectado
e ele foi internado num hospital aqui de Colatina. No Espírito Santo, cerca de 70% dos leitos estão ocupados com pacientes de Covid-19 ou síndromes respiratórias graves. O governo capixaba quer 50% de ocupação para poder permitir a reabertura do comércio na região metropolitana. A FEComércio defende a reabertura para honrar compromissos, informando a população para só ir às compras se for por necessidade. Policiais militares e a Guarda Civil Municipal vão fiscalizar se a determinação governamental está sendo respeitada na Grande Vitória, disse o governador. Agora, o antídoto. Antídoto é um remédio, né, que acaba com a doença. Vamos lá. A Universidade de Oxford, olha só, na Inglaterra, acredita que desenvolve... Vamos esperar, não tem resultado pronto ainda não. Acredita que desenvolve uma vacina contra a Covid-19 até o mês de setembro de 2020. Será? Mês de setembro, hein? Fim do ano. Quer dizer, alguns especialistas brasileiros acreditam que a pesquisa da Oxford pode ser a mais avançada do mundo para a Covid-19, pois está no estágio de ensaio clínico. Já havia uma pesquisa anterior sobre a síndrome respiratória do Oriente Médio, a MERS. Segundo o médico imunologista Jorge Calil, falando à TV Cultura de São Paulo, no domingo, dia 3 de maio de 2020, não existe previsão exata nem fórmula. Conforme revelou, há a hipótese de cada cientista, é assim que se faz a pesquisa, né? A hipótese de cada cientista que será testada, mas é preciso que seja barata e cubra boa parte da população. Então tem que ser algo barato e que cubra boa parte da população. Ele disse, esse doutor Calil, Jorge Calil, terão que ser fabricadas 7 bilhões de doses para imunizar toda a população do planeta. Mais de 7 bilhões é a população do planeta hoje. Ele prevê também que pode ser que surjam várias vacinas, porque tem muitos países pesquisando, inclusive o Brasil. O Brasil também faz pesquisa, sendo que a vacina da gripe comum é fabricada no país. Agora, quanto ao coronavírus, o coronavírus é diferente. É um vírus novo. Se a vacina surgir em Oxford, se ela surgir lá em Oxford, por exemplo, se a vacina surgir lá na Inglaterra, os primeiros vacinados serão os ingleses, logicamente, porque o país foi quem desenvolveu o imunizante. Depois, os demais europeus, países europeus. E talvez em seguida a China ou os que pagarem mais. Dr. Calil, inclusive, ele teve um filho doente com a Covid-19, mas o filho não transmitiu para o pai. Esse Dr. Jorge Calil até disse, até que eu gostaria de ter pego para ganhar a imunidade. Ele disse isso, gostaria de ter pego para ganhar a imunidade. Olha, como é que tem médico que não tem certeza que ganha a imunidade? Tem um médico que fala que não tem certeza se ganha a imunidade, mas o doutor Calil falou que gostaria de ter pego a doença do filho, Covid, para adquirir a imunidade. Há muita desinformação nesse tempo aqui de Covid-19, né? Olha, e a gasolina, o preço dos combustíveis caiu em todo o país, mesmo com a cotação do dólar em alta. É que o mercado é regido pelo preço internacional do barril de petróleo, que está em baixa, assim. Agora tem aqui um movimento nacional agora, SOS Graxa. É isso mesmo, Graxa? O movimento nacional está sendo realizado para doações aos trabalhadores que atuam em shows e eventos que estão paralisados, e há uma interrogação sobre quando voltarão a acontecer. Há quem diga que esse setor de shows e eventos será o último a retornar neste tempo de pandemia. Será? Bem, ninguém sabe nada com certeza até o momento, né? Eu quero dizer aqui, olha, os radialistas Cristiano Santos, Francisco Barbosa e Isabelle Benito tiveram Covid-19 e já estão curados, já voltaram a trabalhar. Tanto ele quanto ela trabalham na Rádio Tupi, né? Eu não sabia. O Cristiano Santos
Francisco Barbosa e Zap. Tanto eles, né, quanto ela trabalham na Rádio Tupi. Eu não sabia. Os três trabalham na Rádio Tupi. Só que ela também é funcionária do SBT do Rio de Janeiro, da TV de Silvio Santos. Ela apresenta até o SBT Rio, é uma repórter muito conhecida lá. Bem, live, continuam essas lives, gente. Eu não vi nenhuma live até agora. Não tô a fim de ver live, não, gente. Agora, o DJ Alok fez uma live no último fim de semana. Já o cantor Leonardo também fez. Na era do isolamento social, estão se propagando as lives pelo país. Muita live. Tem mais live aí daqui pra frente. Quase todo dia tá acontecendo live. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que gosta. Eu não, até agora eu não vi nenhuma e não estou interessado em ver nenhuma, não. Mas quem vê, né, delicie-se. No Dia das Mães já estão previstas diversas lives de cantores famosos por todo o país. Olha, gente, não dá ainda para mensurar o tamanho dessa crise por conta do isolamento social, que vige em praticamente todo o país. Desemprego e agravamento da situação de fragilidade social são já evidentes. Aumenta também, olha, o alcoolismo em casa e os problemas psicológicos em geral, como ansiedade, estresse e o medo, infelizmente. Olha, até o fechamento dessa edição, cobradores e motoristas da aviação Unimar ainda não tinham chegado ao fim do seu movimento. Então, cobradores e motoristas ainda permaneciam em greve em Vitória. Esses cobradores e motoristas da aviação Unimar e Itaboazeiro, são duas, né? Eles não tinham chegado a um acordo para os ônibus saírem e com isso os chamados verdinhos não estão circulando, mesmo com ordem da justiça. Vamos ver se hoje, nesta terça-feira, dia 5 de maio de 2020, eles voltam a circular. Vamos aguardar, né? Inclusive, um sindicalista disse que quer a ajuda da Prefeitura de Vitória sobre um projeto em benefício da categoria, que já foi aprovado na Câmara. Futebol, hein? Olha, o Flamengo do Rio de Janeiro voltará aos treinos quando tiver o aval da diretoria e autoridades. Todos os jogadores, exceto Arrascaeta, que está fora do país, passaram pelo teste da Covid-19 no sábado, dia 2 de maio de 2020. Todo mundo, então, fez o teste, olha aí. Assim como o treinador também, Jorge Jesus, que retornou de Portugal. Aliás, acredita-se que o salário do Jorge Jesus gira em torno de 2 milhões de reais. Já o Fluminense lançará o novo uniforme amanhã, hein? Dia 6 de maio de 2020. Olha, em 4 cidades do estado do Rio de Janeiro é obrigatório o uso de máscara de proteção facial em ônibus, táxis e veículos de transporte por aplicativo. Aliás, a estátua do Cristo Redentor no Rio recebeu por algumas horas no último domingo, à noite, dia 3 de maio de 2020, uma máscara para divulgar a necessidade de uso da proteção. E até mendigo, gente, olha só essa notícia, até mendigo carioca já está usando máscara para pedir esmola. E enquanto isso, a Câmara Federal está analisando uma proposta de tornar obrigatório o uso da máscara em todo o país. Acho que não precisa disso, né? Cada município, cada estado é que resolva essa situação. Os números nacionais até amanhã desta segunda-feira eram de 7 mil mortes e 100 mil infectados. E os pais de alunos agora estão com um problema aí, querendo solução. Eles estão pagando mensalidade, mas não estão tendo aulas. Então, a coordenadora jurídica da Associação de Pais e Alunos das Escolas do Espírito Santo, acho que é a SOPAES, né? Elisa Tomás de Oliveira, informou que ações civis públicas serão abertas contra educandários por cobrança da mensalidade, mesmo em tempos de aulas em casa, por conta da Covid-19. Ela lembra que o contrato celebrado entre as partes não trata de aulas domiciliares. Lembra ainda que as escolas não estão tendo gastos com iluminação, ar-condicionado, etc. E a lei prevê que deve haver transparência. Por isso, quer ter acesso aos custos dos estabelecimentos. Já o Sindicato dos Donos de Instituições de Ensino justificam que a folha de pagamento de funcionários e professores está sendo mantida e não se reduziu. Ou seja, o custo não mudou e a sua planilha é sigilosa. Então, as empresas, no caso, os educandários, estão pagando seus
professores, faxineiros, trabalhadores em geral, para manter a escola. E o come e dorme, hein? Só para a gente relaxar um pouco, tem gente espantando a histeria do novo coronavírus com bom humor, hein? Dizendo que está igual a pinto na granja. Pinto na granja. Pessoa para espantar essa histeria de coronavírus para lá, coronavírus para cá, Covid para lá. Então, tem gente espantando a histeria do novo coronavírus com bom humor, dizendo que está igual a pinto na granja. Acende a luz, eu como. Apaga a luz, eu durmo. Só que tem alguns que estão em outro extremo, hein? Com estoque de bebidas em casa. Acende a luz, eu bebo. Apaga a luz, eu durmo. Tem que tomar cuidado com essa questão de bebida, né? Bebida, ela só para quem pode, quem sabe beber mesmo. É algo que a gente tem que sempre alertar. A sobriedade é o melhor caminho. Salário mínimo em vigor vale R$ 1.045, a taxa Selic 3,75% e a inflação dos últimos 12 meses é 3,30%, né? É isso mesmo? Já estamos chegando ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Estamos chegando ao final. Vamos lá ou tem mais alguma coisa? Tem mercado financeiro, já falei? Bem, eu falei cotação do café, já falei. Falei o índice do salário mínimo, isso é importante as pessoas saberem. O dólar, será que já temos a cotação do dólar? Vamos lá, temos sim. O dólar fechou o dia de ontem, segunda-feira, dia 4 de maio, em alta de 1,55%, cotado a R$ 5,52. O índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, recuou 2,02% aos 78.882,61 pontos. Agora sim, chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 5 de maio de 2020. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. Maranatá, vinde, Senhor Jesus.